para dar os meus primeiros acordes no violão, foi este assim. O meu coração era preto, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz a Sagrada Escritura, não lembro mais. E diz a Sagrada Escritura que um dia ali entrarei. Que dia feliz. Não lembro. Mas era ali assim. Aí ali. Aqui. Obrigado. Uau! 8h30. Não dá nem tempo de cantar mais ou menos assim. Mas vamos cantar aquele assim. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro Calvário. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro Calvário. No madeiro Calvário. Glórias a Deus. Amém, aleluia. Vamos ler as Escrituras onde nós paramos. São Mateus capítulo 10. Recapitulamos. Essa recapitulação ela é maravilhosa, né, irmãos? Amém. Veja bem. O Senhor Jesus enviando-nos, porque este ide, ele ainda prevalece até hoje. Amém. E enquanto a Senhorita Jesus Cristo, ela estiver nessa terra, esse ide, ele vai estar em validade. Amém. Agora, depois que a igreja for tirada, saúde. Então, depois que a igreja for tirada, então aí este idem vai perder a sua virtude. Uau!
Então ali Jesus mandou, irmãos, isso me choca, sabia, irmãos? Acho que eu não vou sair tão cedo desse versículo, porque isso me choca, sabia? E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se alguém, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Veja. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Veja, irmãos, coisa terrível quando o ser humano ele for, ter que passar diante do trono branco. Ali ele vai perder toda a sua vergonha, vai perder toda a sua timidez e vai clamar aos prantos e aos gritos a misericórdia. Mas ali não é mais lugar de misericórdia. Hora de misericórdia nós estamos vivendo. Hora de misericórdia nós estamos oportunos agora. Veja. Irmãos, vai haver tanto desespero quando eles olharem no semblante de Deus, aqueles olhos como chamas de fogo. Irmãos, eles vão, irmãos, meu Deus, haverá menos rigor. Veja bem, aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra, veja, vai haver, por que será? Porque a Bíblia diz que Deus não é injusto. Amém. O único, que nós já vimos, o mais próximos que eles tiveram de Deus era os testemunhos das grandezas do poder do Deus de Israel, quando tirando eles com mão forte do cativeiro do Egito. Mas, irmãos, agora você imagina, irmãos, era o que eles tinham, e o mais próximo era Ló. Que Abraão, o tio de Ló, com alguns soldados na casa dele, armado, lutou contra todos aqueles reis e os venceu e os trouxeram de volta. Os trouxeram de volta para Sodoma e Gomorra. Era o que eles tinham de Deus. Não é como nós, não era como esses nos dias de Jesus, de São Mateus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Aquele mesmo idem que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos é o mesmo que nós temos hoje. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o mundo, eles precisam de grandes pessoas, para se submeter a elas. Porque é isso que o homem faz quando ele confessa uma fé, ele está submetido a um homem. E nós não nos submetemos aos homens, nós nos submetemos a Cristo. Amém. As nossas mulheres não usam saias porque elas são obrigadas. É porque elas são livres para decidir o que elas querem fazer. Amém. O homem, da mesma forma. Nós somos livres. E nós optamos servir a Deus porque reconhecemos, que nós, sem Deus, não somos nada.
E que, veja, até o ar que nós respiramos, Ele nos dá. A água que bebemos, Ele nos dá. Veja, veja, até a fé que nós temos, veja, é Ele quem dá. Amém. Agora, uns aperfeiçoam essa fé e outros, veja, uns aperfeiçoam essa fé, essa bendita graça, e outros a tornam em uma desgraça. Agora vamos aqui, ó. Vamos continuar a leitura então. Veja. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Veja. Temos que ser simples, pessoas simples, mas porém astutas. Veja. Por quê? Porque a Bíblia diz que encobertamente, veja, é uma coisa tão sutil, veja, encobertamente introduzirão heresias entre vós. Veja. A cobra, veja, a víbora, a serpente, ela está, quando ela sente que qualquer coisa, veja, chama a atenção dela, alguma coisa diferente, ela se prepara para, veja, revidar, porque ela sabe que ela caminhando, ela não pode fazer nada. Veja, então ela se retrai para se defender. Assim é o cristão. Nós nos retraímos na palavra e ministramos, por isso o salmista diz que a palavra de Deus esteja em nós. Que nem diz o salmista, que os meus pensamentos sejam os pensamentos de Deus, que os teus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Por isso nós não precisamos mandar traduzir Bíblia para o nosso, veja, não. É que nem, veja, nós vimos Cristo em qualquer Bíblia, em qualquer Bíblia, de católico romano, de pentecostal, de batista, de metodista, enfim. Veja, nós não precisamos editar uma Bíblia para afirmar a nossa fé. Porque a nossa fé, ela vem de Cristo. Aleluia. Veja bem, irmãos. Isso é maravilhoso, né? Amém. Em você ser livre, né? Não é verdade? Amém. Eu digo, pastor, mas como assim, pastor? Não existe ninguém batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque agora eu percebi, veja. Lá na terceira série, nós aprendemos isso. O que é nome, o que é título, não é verdade? O que é singular, o que é plural. Então as coisas começam a se encaixar. Veja. E Deus, Ele nos fez seres racionais. Amém. Veja. Era a única, veja bem, era a única coisa que diferenciava a serpente de Adão ou de Eva. Veja, ela tinha o raciocínio, ela interagia, ela era veja, das animálias, veja. Ela tinha pensamentos, ela dialogava, ela formava pensamentos e veja bem. Veja só. E veja bem. Por isso Jesus chama de criaturas. Disse para os discípulos irem e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Veja, irmão, em nome de Jesus. Hein? Em nome de Jesus. Vamos usar este privilégio que o Senhor nos deu, todos os dias, na verdade, e raciocinar entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, o certo e o errado. É lógico, somos
seres humanos, aquele pensamento vem, mas porém nós expulsamos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso que nós temos que estar, veja, ser astutos. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Veja, o nosso coração tem que estar sempre ligado com o nosso Criador, o nosso Pai. Então veja, quem crer e for batizado, mas crer no que, irmãos? Podemos meditar nisso. Crer no que? Hein? Em que igreja? Em que religião? Em que? Crer no que? Eu digo que a nossa doutrina é a única que salva. Por quê? Amém. Porque em todas as gerações, todos que foram salvos vieram através desta fé. Amém. Amém? Amém. Veja, todos, no tempo de Abraão, quem estava debaixo daquele pacto, como Deus fez com Abraão, veja, eles ressuscitaram, veja, o tempo deles acabou quando Jesus disse está consumado, então aquele terremoto, os sepulcros se venderam e eles puderam ser até vistos. Veja. Agora, qual é o pacto? Cristo. O sangue do Cordeiro de Deus. Amém. Veja. É o único lugar que nós temos segurança, é neste pacto. O único lugar que Israel tinha segurança no Egito era atrás do sangue da ombreira da porta. Olha, o espírito da morte está passando. E quem é o espírito da morte? A mentira. Porque quem tem a paternidade da mentira é o diabo. Então a religião está correndo solta. Veja. As religiões estão correndo soltas, estão indo, subindo e criando, e indo, veja, e formando pensamentos e destruindo famílias, veja. O Satanás, ele está devastando, veja, através da religião. Veja. Veja bem. Através da maldita religião. Mas também para nossa sorte, não é verdade? Porque para ter o verdadeiro tem que ter o falso. Não existe como ter o falso sem ter o legítimo. Veja. Mas isso não é porque nós queremos ou nós corremos, é porque Deus se compadeceu. Amém. Obrigado, Deus. Ele viu o nosso nariz ranhento, escorrendo, misturado com lágrimas, o nosso ranho misturado com lágrimas, misturado com suor, misturados, ele aclamando misericórdia. Porque é que nem nós aprendemos, poucos querem ocupar o banco dos pranteadores. Muitos pouco querem vir orar e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Veja, por quê? Porque são muitos pensamentos. Veja, e somente um nos convém. Veja, portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Veja. Eu acho tão lindo, irmãos. Sabe assim, eu acho assim muito, muito maravilhoso. Quando o Senhor Jesus envia aquele anjo lá, veja, para falar com Cornélio. Irmão, eu acho tão tremendo aquilo, veja. Deus, ele honra tanto a sua palavra que aquele anjo não disse um tio e nem um jota tocante a doutrina, porque o anjo já estava ali, não é verdade? Mas Deus honra tanto a sua palavra que nem o anjo a quebrou. Não.
Agora, o que eu tenho para te dizer, que a tua esmola chegou diante de Deus, a tua oração, tudo chegou em memória, em tua memória. Agora, manda Job chamar quem? Aquele mesmo ao qual o Senhor Jesus deu a chave do reino dos céus, e ele não muda. Glórias a Deus por isso. Nosso Deus, ele é perfeito, nosso Pai, ele é perfeito, ele não muda. Veja, ele está em todos os lugares, ele preenche todos os lugares, mas sempre da mesma forma. Manda lá chamar aquele semi-analfabeto. Não, mas não é o sacerdote Caifás. Não é o sumo sacerdote Caifás, é aquele lá, o semi-analfabeto. É esse mesmo, para lá. Sem ele tu não vai em lugar nenhum. Quer dizer, vai sim, pro inferno. Porque não adianta você dar oferta, não adianta você dizimar, não adianta você ser bonzinho. Não, isso é muito bom. Amém? Isso é o nosso dever de sermos bons, ou seja, amar o nosso próximo como a ti mesmo. Mas amar esse próximo envolve o quê? A verdade que só existe em Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só a verdade ali. Só a verdade aqui, não aqui. Aqui não existe verdade. Aqui existe arrogância, avareza, maus pensamentos, maus sentimentos. Aqui não existe verdade. Agora, aqui sim. Então esta verdade tem que estar aqui, para ela mandar para cá, para que ela veja. Veja, por isso Jesus diz que os teus olhos é a janela. Veja. Se você olha aqui com atenção, lê aqui, essa letra, veja, ela cria uma virtude, ela vem para dentro do teu coração. E o coração manda para o cérebro, então o cérebro executa. Né? Veja, olha, Cornélio, a tua oração chegou diante de Deus, as tuas esmolas. Veja, tu oras, veja, Deus está vendo tu orar em contínuo com tua família. Mas Cornélio não orava para a galinha criar dente. Cornélio não orava. Porque é hoje que as pessoas estão fazendo, estão orando para a galinha criar dente, quando querem que Deus justifique a sua religião. Quando você quer que Deus justifique a tua religião fora dessa palavra, é a mesma coisa que você orar para a galinha criar dente. É a mesma coisa. Você está querendo corromper a Deus. E Deus, ele é incorruptível. Amém. Por isso ele deixa bem claro, através da boca do seu apóstolo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a verdade de Deus em mentira, e amaram, veja, e amam mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Irmão, corra, sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas e maldições. Deus, ele não vai mudar por causa de ti de jeito nenhum, e muito menos por causa de mim. Não, Deus não muda, ele não pode mudar. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é perfeito. Amém. E somente nele nós somos justificados. Amém. Você sabe a diferença de perdão e justificação? Eu posso te perdoar, você pode me perdoar, mas eu não posso te justificar, e nem você me justificar. Oh Deus, aleluia! Veja, somente há um que pode nos justificar, é o Senhor Jesus. Amém. Não adianta, irmão, orar para a galinha criar dente. Ore para que Deus te revele. Amém. Deixe as tuas lágrimas se misturarem com o ranho. Chore, busque a presença de Deus. Por quê? Porque Deus, ele honra o coração arrependido. Amém. Né? Aquela coisa que... amém. Não. Veja. E eu estou 3 anos pregando somente batismo. Veja. E, estou aqui, abri espaço, já deixei, já tenho disposição, deixo aberto, para quem vir e provar na Bíblia Sagrada
que eu estou errado. Por quê? Porque eu sou falho. Correto? Mas antes de eu anunciar isso, eu vi, revi, procurei, orei. Veja, estou lendo, depois que eu ganhei essa tradução, estou lendo a Bíblia pela 4ª vez. Com essa 3ª vez, porque da outra vez eu pulei Salmos e Provérbios. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque o homem, ele tem tempo para tanta coisa. Veja. Agora, para ler a palavra de Deus, para orar, para fazer uma consagração, é que nem, veja, se nós precisarmos ir no médico, não, você tem que fazer um exame, você tem que ficar 24 horas de jejum. Fica. E para Deus é capaz de ficar meio-dia. Por quê? É porque você acha que você está fazendo um favor a Deus. Não, nós temos que nos apegar e clamar a Deus, veja, porque é somente Deus, irmão de Djalma, é que vai mudar o nosso ser. É somente Deus, meu irmão, é que pode mudar o nosso ser e nos colocar na sua vontade. Amém. E, olha só. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles entregarão aos sinédrios. Você sabe o que é um sinédrio, né? Sinédrio é um conselho de 70 anciões, sacerdotes, veja, da tribo dos Kosher, né, como diz o povo judeu, veja, 70 e tantos Kosher para, veja, julgar a tua causa. Veja, que nem fizeram com o Senhor Jesus, juntaram todos eles na madrugada, na calada da madrugada, para, veja bem, acautelai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, aleluia, para que lhes sirva de testemunho a eles e aos gentios. Veja bem, irmãos, veja, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados serei de todos por causa do meu nome. Mas não é por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nunca foi e nunca vai ser. Há um nome, há somente um nome, que é sobre todo nome, a qual é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Veja bem. Veja, irmãos. Então, aí vamos concluir aqui e veja. Deixa eu ver o horário aqui. Veja. E sereis odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Porquanto vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Perdão. Porque em verdade vos digo que não acabará de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aí o indulto, ele vai dizer assim, está vendo? História da carochinha. Veja, quantos anos que Jesus falou isso e ele não veio até agora? Veja, mas Jesus falando para o dia da sua ressurreição. Veja,
Assim, da mesma forma, quando ele disse para Pedro, Pedro perguntou: Senhor, e que vai ser daquele que tu ama? Veja, João era um apóstolo tão assim, sabe? Sabe aquele cara assim que você se preocupa com tudo com ele, porque ele é ingênuo, ele não é, na verdade, nem todos têm aquele espírito, aquela intrepidez que tinha Pedro, que tinha os outros, né? Ele era assim, aí Pedro se preocupou, ele era tão mimosinho que ele diz, né? E o apóstolo João, ele era tão mimosinho, e Pedro disse: Senhor, e o que vai ser desse de que tu ama? O homem é uma bênção. Ele: ô Pedro, o que importa tu? Segue-me tu, deixa-te dele, veja. Por quê? Porque Deus, veja, todos achavam que quando Jesus disse, veja, para João, que João não morreria sem ver a vinda do Filho do Homem. Mas ele estava falando da revelação da ilha de Patmos. Veja, João tentaram cozinhar ele, num tacho de azeite, tentaram, veja bem, irmãos, veja. Só que hoje, irmãos, o que está acontecendo? Os pastores perderam o brio. Já não contam mais, que nem dizem, eles já não cantam mais as melodias de Israel. Eles já não cantam mais, eles já não contam as histórias. Veja, isso aqui está obsoleto, as famílias não usam mais. Agora o celular, agora a Bíblia no celular, na verdade, tudo bem a tecnologia, né? Mas cada qual no seu igual. Na verdade, nada, né? Você vai na igreja, leva este livro santo, Amém. Né? Para mostrar, para que todos saibam, o irmão Brana conta a história de um senhor analfabeto, de pai e mãe. E os vizinhos ali, eles sabiam que aquele homem, ele era um analfabeto. Veja. Então eles zombavam dele. Ô fulano, por que tu carrega esse livro aí se tu nem lê, tu sabe? Ele disse: é para que todos saibam de que lado eu estou. Ei, glória! isso me deixa religioso, sabia? É verdade? Fulano, por que tu leva esse livro aí e tu não sabe nem ler? Meu amigo, mas esse aqui eu identifico de que lado eu estou. Amém. Então abra a tua vaga. Esse livro me identifica. Amém. Esse livro aqui, ó. Meu Deus, aleluia. Porque o próprio mestre disse: porfiai nas Escrituras, porque ela de mim testifica. Amém. E nelas obtereis a vida eterna. Amém. Veja. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Uau! Então, irmãos, é que nem o mestre disse quando aquelas mulheres lá chorando, Jesus disse: ei, chorai pelos vossos filhos. Veja, chorai pelos vossos filhos. Veja bem, Israel foi quase dizimado. Veja, por isso nós vimos aquele documentário de Massada, veja, enfim, veja bem. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chama o Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de se saber-se. Veja bem, agora, quando você fala de São João, capítulo 13, para um religioso, lá vem ele com esse negócio de lavar pé, já não bateja. Olha o que Jesus diz, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Talvez quando eu entrar
na Santa Ceia, no Lava-Pé, eu fique mais uns 3 anos pregando somente sobre isso. Não é verdade? Porque é muita, veja bem. Não, o irmão quer me complicar. Eu prefiro ficar lá com o Pai, Filho e Espírito Santo, porque foi Jesus que falou. Mas quando Jesus disse que nós devemos ir lavar o pé uns aos outros, não, irmão, mas aí também não, aí é porque, veja, sempre tem um porquê, porque quando o ser humano, ele está subjugado, veja, a um dogma, a estatutos de homens, veja, aquele jovem cego de nascença, veja, a vida, veja, desde o seu nascimento até a maturidade dele, cego, mendigando, veja. E quando o Senhor Jesus o curou, que a notícia se espalhou, a cidade ficou apavorosa, veja, mandaram chamar os seus pais. Os seus pais tão retraídos. Por quê? Porque, veja bem, eles não podiam confessar a sua crença, mesmo depois daquele grande milagre. Nunca se viu, veja, um homem cego de nascença ter a sua vista curada. Senhor, quem pecou para que aquele ali nascesse cego? Ele ou os seus pais? Por que, Senhor? Porque o pobrezinho já nasceu cego? O que aconteceu? Explica para nós. Errais por não conhecer as Escrituras. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso, veja, para que se manifestasse em Deus, nele, as obras de Deus. Eu acredito que Deus recompensou tanto como, veja, quando o rei Davi, ele tinha feito uma aliança com Jonas, que enquanto Davi, porque Jonas sabia que Davi era o escolhido de Deus no lugar do seu pai Saul, porque o seu pai Saul prevaricou contra os profetas. Saul, não faça isso. Saul ia lá e dava de prancha. Que nem diz o gaúcho. Saul dava de prancha na ordem do profeta. Veja. E hoje o que fazem não é diferente. Não há nada novo debaixo do céu. Amém. Então, Jonas tinha um filho chamado Mefibosete, alguma coisa assim, aleijado do seu pé. Mas no frigir dos ovos de toda aquela guerra, o tempo que Davi andou fugitivo, andou para lá, andou para cá, depois teve problema com seu filho Absalão, e assim, veja, quando Davi estabeleceu o seu reino, ele chamou um agregado e disse: escuta, lembrei-me de uma aliança que eu fiz com Jonas. Por exemplo, por acaso, tem alguém de Jonas ainda vivo? Ah, Senhor, tem. Tem, sim, Senhor. E o coitado é aleijado dos pés. Então vai lá e diz para ele que o rei está chamando ele. Que eu vou restituir tudo aquilo que era da família dele. Desde o tempo do seu avô, eu vou restituir tudo que ele perdeu. Oh Deus, aleluia! Ei, aleluia! 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 Vai haver um dia desses que nós vamos nos dar em outro lugar, em uma pátria celeste,
onde o mundo não vai chegar, o mundo não passa, a religião não passa, não passa, não, a trindade não passa, a duidade não passa, a unicidade não passa se não tiver. Veja, não adianta eu ser batizado em nome de Jesus e vituperar a Santa Ceia, a santificação e etc. Não basta, eu só... Não, meu irmão, Deus deixou umas observações para a sua amada. Para a sua amada, eu vou me ausentar, mas olha, eu vou deixar aqui, algumas coisas que eu quero que tu faça. Para que você não distraia o teu pensamento com as paixões do mundo. Para que você não distraia o teu coração com as tecnologias avançadíssimas que virão por aí. E ali você vai Veja, a Bíblia diz que os anjos vão ficar boquiabertos quando nós chegarmos lá. Como é que vocês sobreviveram àquilo? Hein? Veja. A sexualidade depravada. Enfim. Não é verdade? E veja, e parece que eles estão totalmente endemoniados. Por quê? Porque uma mulher não se vê que ela está se retratando em certas roupas. Irmão, misericórdia. Um homem não se vê que ele está fazendo um papel ridículo do diabo, irmão, misericórdia. Veja, porque Deus teve misericórdia de mim, eu fiz isso e muito mais. Você está entendendo? Então Deus, Ele tem misericórdia para quem quer misericórdia, para quem busca misericórdia. Mas como eles vão alcançar misericórdia se os púlpitos estão podres? Os púlpitos estão podres! Os púlpitos estão bichados de podre. Já não se ensina mais. Hein? Os púlpitos estão podres, estão bichados, podres, putrificados, esperando somente o dia do golpe final, que será lançado no lago do inferno com Satanás e seus anjos. Os púlpitos estão podres, bichados, com toda a imundícia. Todo coito de demônio se ocultando dentro das igrejas, que se dizem protestantes, que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs. Todo coito de demônio, de imundícia, está lá dentro. Todo coito de demônio. Mas glórias a Deus que nós encontramos, uma retificação. Graças a Deus que o Senhor Jesus nos encontrou no caminho. Amém. E disse: ei, tem um minutinho comigo? E nós dissemos: Senhor, ajuda-me, eu estava precisando por esse segundinho, mas porque nós sabemos que não é de quem quer nem de quem corre, irmão, é de quem Deus se compadece. E Deus se compadece de uma oração sincera. Amém. Então aquele jovem cego de nascença, mendigando, você acha que Deus deixou por aquilo, irmão? Por quê? Porque nele, veja, ele padeceu aquilo ali, veja, para que nele, veja, ele estava preparado para aquela hora. Ele estava preparado para aquele encontro com Jesus. E com certeza, o Senhor Jesus restituiu tantas vezes em bênçãos. Amém. Eles dizem: esse é meu filho? Não, quer ficar nosso filho aqui na cidade. Mas pergunta para ele, ele tem idade, veja, com medo de serem excomungados pelos sacerdotes, que era, veja, eles eram
excomungado pelos sacerdotes, eles não podiam entrar, veja, nas sinagogas, eles não podiam entrar em lugar nenhum. Veja bem, basta aos seus discípulos ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Quantas vitórias aqueles religiosos contavam contra os discípulos de Jesus. Não, estão correndo que nem rato assustado. Já foram lá para outra cidade. Não, já vão para lá, veja bem. Um sentimento de vitória. Um sentimento de vitória. Um sentimento de... Não, mas veja, quanto mais quando vier o concílio de igreja, que todas as igrejas do tabernáculo que se posicionam por essa palavra serão fechadas. Veja, por causa, é o concílio mundial de igreja. Se você não estiver debaixo da tutela da Santíssima Trindade, você está acabado. Por isso ele já está, nós somos tudo irmão, que nem uma senhora falou, não, irmão, pois é, irmão. Pois é, irmão, não, isso, irmão, veja. Uma senhora que eu encontrei nas minhas peregrinações no evangelismo. Não, ele estava vendendo produto. Não, irmão, não. Antes, irmão, nós achávamos que era só a congregação cristã que ia para o céu. Não, agora não. O Senhor falou que nós somos tudo irmão. Veja, já estão, veja, por quê? Porque já assinaram a favor da união das igrejas. Na época que eu vi, tinham mais de 400. Veja, tudo a favor da união das igrejas. Veja, está vindo. E que Deus nos dê força, nos dê brilho, para nós nos mantermos. Não vai mais, olha, irmão, não digo que vai mais. Se for 10 anos é muito. Tudo isso através de um estatuto papal. Da grande prostituta de Apocalipse, que está sentado sobre 7 montes, embriagada do sangue dos mártires da fé. Então, veja, a grande prostituta tem as suas filhas, porque ela vem com a mesma doutrina da mãe. Uau! Da mãe, né? Nós estamos falando no sentido espiritual. Correto? Porque nós sabemos que, eu já falei, já cansei, vou repetir. Tem tantos católicos, espíritas, assembleanos, metodistas, muito mais dignos do reino dos céus do que eu. Você está entendendo? Mas isso, meus irmãos, não depende de nada mais senão do sangue de Cristo. Não adianta eu ser bonzinho, não adianta, lógico, tudo isso é muito bom, é verdade. Foi isso, veja. Agora, nós vimos que aquilo ali só não adiantava para Cornélio. Cornélio tinha que chamar Pedro, para que da boca de Pedro, Atos capítulo 10, leia lá, irmão, em nome de Jesus. Amém. Em Atos capítulo 10, Deus, o anjo do Senhor aparece na frente do Cornélio, o centurião da corte italiana, e dá a diretriz para que ele venha completar a sua fé. Ele era um homem generoso, dava muitas esmolas, era um homem que mas lhe faltava alguma coisa, lhe faltava a doutrina apostólica. Amém. É a única igreja que pode nos colocar naquele dia. Veja bem, que pode nos valer, não é verdade? Veja bem, o que
vos digo em trevas, dizei-me em luz. E o que escutai aos ouvidos, pregoai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então quer dizer, mas Deus não é tão bonzinho? Graças a Deus, Ele não é bonzinho, Ele é maravilhoso. Amém. Ele é maravilhoso. O Senhor de Israel, o Todo-Poderoso, o Eterno, Ele é maravilhoso. Só que veja, tanto que Ele colocou um intermediário. Há somente um que pode interceder entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Não tem Pedro, não tem Maria, não tem Madalena, não tem São Jorge, não tem... Não. Não. Isso é doutrina pagã, doutrina de homem. Veja bem. Veja bem. Vamos repetir, não é verdade? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não é isso que o Senhor Jesus diz que Deus vai fazer naquele dia? Separar os bodes das ovelhas? As ovelhas para o aprisco e os bodes para o inferno, fogo eterno, morte eterna. Meu Deus, a Bíblia diz: ai daquele que pisar o sangue do Filho de Deus. Oh irmão, para nós, com certeza será um dia muito glorioso, mas para os que se deixaram enganar por essas fábulas artificialmente compostas por homens, como diz o Espírito Santo na boca de São Pedro, amontando doutores PhD, doutores teologia, doutores bacharelados, cauterização da sua mente. A mente cauterizada a fogo do inferno, que preferem, honrar mais a criatura através de um dogma religioso do que Deus através da sua palavra, da plenitude da palavra de Deus. Veja bem. Veja bem, irmãos. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Uma vez falaram para o irmão Brana: tá ruim para ti, irmão, tu está ficando cada dia mais careca. Ele disse: nada disso, estão tudo contado, estão tudo lá, só estão me esperando. Aleluia. Ele disse: irmão Brana, tá ficando feio pro senhor, hein? A coisa tá brava pro teu lado, não tá pingando um cabelo na cabeça. Ele disse: não, irmão, não é nada disso, estão todos lá me esperando. Aleluia. O irmão Brana gostava muito de brincar assim, como também o Senhor Jesus, na verdade. Portanto, não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Aleluia. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, uau! Qual é a tua religião? Eu sou fulano de tal. Mas tu não é cristão? Você pergunta para uma pessoa, ela diz: eu sou da igreja tal. Ele nunca vai dizer que ele é um cristão. São poucos. Mas lógico, para você dizer que é um cristão, você tem que provar que é um cristão. É que nem no último dia, eu falando com uma doutora, com uma médica, eu fui
falar, não sabia que ela era médica, achava que era uma enfermeira, ela tinha assim, parecia um jeitão, né? Aí eu falei para ela, eu falei, por acaso eu ouvi vocês falando da Bíblia? Ah, porque o senhor é evangélico? Eu digo, não, eu sou um cristão. E ela, eu vi que ela não quis perguntar, eu disse, então vai me perguntar por que eu não sou evangélico e sou um cristão? Mas não me interessa, não me ofendo de jeito nenhum. Eu ficaria chateado comigo mesmo, não contigo, de não poder esclarecer para ti esse ponto. Porque cristão é derivado de Cristo. Amém. Evangélico pega lá um versículo 2 isolado e monta uma igreja. Não. Cristão não. Ele é de Gênesis, Apocalipse. Amém. Aleluia. Amém. Esse é o cristão. Você pode expulsar demônio, você pode falar de 50 línguas, você pode falar o que quiser, mas se você não vier por este caminho que os apóstolos ensinaram, tu pode ser qualquer coisa, menos um cristão. Cristão não. O cristão se arrepende, ele é batizado em nome de Jesus Cristo, ele participa do sangue do corpo de Cristo, ele lava o pé e vive em santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Não é verdade? Não adianta eu vir aqui falar uma coisa, não sei o que, daqui a pouquinho tu vai lá, estou lá no campo lá, Vasco, né? Ou será quem? Eu falo assim porque eu simpatizava, eu era um vascaíno quando eu andava no mundo. Tão ignorante quanto uma pedra, né? Não por torcer pelo Vasco da Gama, mas pelos meus frutos, né? Pelo que eu fazia, não é verdade? Então veja, nunca confunda. Veja bem. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Veja. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, o Espírito Santo nos diz assim: portanto, tudo que tu fizeres, por obras ou por palavras, fazei-as em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo que tu fizer, por obras ou por palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Você faz por palavras quando você aceita a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E quando você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você o está confessando por palavra. Agora você tem que fazê-lo na obra. Ser batizado. Viver em santificação. Isso é confessar Cristo. Não é verdade? Não é você usar um nome de Cristo para fazer coisas que não convêm a um cristão, não é verdade? Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Uau! Você já pensou, irmãos? Por isso a Bíblia diz: muitos virão e me dirão naquele dia: Senhor, expulsei demônio em teu nome. Veja como. Senhor, em teu nome eu fiz prodígios e maravilhas. E então lhes direi abertamente, veja, na frente de todo mundo, veja que daqui, o que foi falado no ouvido será pregado sobre o telhado. Veja. Naquele dia, meu irmão, não vai haver timidez, não vai haver vergonha. Mas vão gritar pelos cantos da boca, pelos ouvidos, clamando misericórdia, quando verem, veja. Quando eles por aquele tempo, irmãos, que o pecador, ele sair do inferno, da sepultura, para ir diante do trono branco, para ser julgado, quando ele sair daquele lugar de tormento, ele vai ficar tão satisfeito, que quando ele vê que ele vai ser condenado àquela prisão eterna,
ele vai berrar pelos quatro, veja, querendo misericórdia. Querendo misericórdia, mas não haverá misericórdia, por quê? Porque Deus nos deu tempo. Deus deu tempo para a raça humana se arrepender, entrar na vereda, veja, mas como diz o apóstolo Isaías, onde os anjos temem pisar, o homem tem pisado com sapatos de prego, pisado o sangue de Cristo com as falsas doutrinas, com as falsas religiões, com a falsa trindade. E veja, que nasceu no 325 na boca de um imperador romano chamado Constantino Domingues, que também, veja, trocou a guarda do sábado para o domingo. Não, ele só não fez caca no batismo, não. Ele também mudou a guarda do sétimo dia. E isso perpetua, veja, hoje, veja bem, as pessoas, por causa, veja, o que a religião faz com o ser humano? Eles preferem guardar o primeiro dia útil, que é o domingo, ao invés do sábado que Deus estabeleceu. Veja, e o anticristo, aquele que está lá, veja, que é o mentor mor, veja, do anticristo, ele já falou que assim que for redigido o estatuto de Niceia, ele, veja, o domingo é para as pessoas estarem na igreja, não é para estar trabalhando, não é para estar, veja, mas o sábado não é uma doutrina adventista, é mandamento do Senhor. Amém. É mandamento. Amém. Veja. É como os outros 10 mandamentos. Lamento, né? Os irmãos que estão tão perto, veja, e se vendem por nada. Veja. É que nem, veja, tem um tão precioso, que é os mandamentos do Senhor, mas não se sujeita à doutrina apostólica com seus dogmas. Veja. E essa é uma peste, esse é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é isso, irmãos. Veja, é de uma pessoa sem ser chamada e começa a criar doutrinas e, veja, tirar aquilo que os apóstolos determinaram porque aprenderam com Cristo, face a face, para obedecer a homens, de acordo com o que nós já lemos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, e mudaram a verdade de Deus em mentira. Veja bem, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Está aqui a espada. Veja, quando Jesus disse, quem tem, veja, 2 túnicas, vende e compra uma espada. Ele não estava falando de um conflito armado com os soldados do templo. Veja bem, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Você vê que houve um grande conflito, há um grande conflito entre os ensinos dos apóstolos com os ensinos ortodoxos, judaicos. Existe hoje uns pobrezinhos, veja, os judeus cristãos, que aderiram também a esta maldição chamada Trindade. Aderiram a esta maldição, porque a Trindade é uma maldição, é uma perversão, e tudo que é pervertido, veja, assim como o ato sexual fora do casamento. No casamento é um ato permissivo, mas fora do casamento é pernicioso.
É proibido. Por que eu usei, veja, porque é uma relação entre, é uma junção entre um casal. Fora do casamento, o sexo é pecado. É ilícito, mas no casamento ele é lícito. Assim, veja, mas há uma distorção. É que nem o profeta nos ensina, não há delinquência juvenil, existem pais delinquentes. Não, delinquência juvenil não existe. Existem pais delinquentes. Jesus, ele não veio trazer paz. Ali houve, veja. E Jesus se manifestando diante deles, diante de todo o Torá, eles tinham todas as evidências que Jesus viria, mas eles estavam esperando um Jesus que viesse pelejando contra os romanos. Mas não, Jesus ele veio para trazer debaixo do seu sangue um pacto entre judeus e gentios, todos debaixo do mesmo e único sinal. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que aqueles egípcios, quando eles ouviram que haveria uma chuva de saraiva, aqueles que vinham, vejam, eles tiraram os seus animais do campo. Mas aqueles que não ouviram o que o profeta de Deus falou, os animais deles todos morreram no campo. Eu nem vou falar para não dizer que eu estou criando. Mas outro dia eu falo nisso. Veja bem. Porque veja, eu vou falar. Deus me deu coragem, Deus me chamou para falar, não foi para ficar que nem um rato. Aqueles egípcios, que ousaram, porque havia uma multidão mista. Você vê que quando Israel saiu do cativeiro do Egito, seguiu uma multidão mista de outras nacionalidades. E muitas daquelas ali, foram e entraram na ceia, na Páscoa com os judeus e não sofreram a morte do seu primogênito. Porque quem estivesse atrás daquele sinal não morria. Hoje o sinal é o sangue de Cristo. E quem está dentro desse sinal, judeu, gentil, está salvo pela misericórdia de Deus, está alcançado. Assim como hoje eu falei para um jovem que veio aqui, que eu falei para ele, você sabia que os ladrões da cruz, que eles não morreram? Ele olhou para mim espantado. Você sabia que eles não morreram? Então fique sabendo. Eles foram, uma pessoa por mais fraca, vamos supor, um alívio da vida, na crucificação ele levaria no mínimo 2 dias para morrer. 2 dias na cruz. Ali gemendo. Por isso, como aquilo ali era uma profecia que tinha que se cumprir. Foi determinado que quebrassem as pernas dos ladrões e tirassem eles da cruz. Porque era a Páscoa dos judeus e não podia ficar ninguém no madeiro. Por isso, o rei Herodes, ele se admirou de que Jesus já tinha morrido. Ué, já morreu? Porque Jesus, ele não foi na cruz do Calvário para dar um espetáculo. Ele foi para cumprir as Escrituras. Veio João, mas Senhor, eu pareço ser batizado por ti, Senhor, e vens tu a mim? João, as Escrituras têm de se cumprir. Mas qualquer um que já leu alguma coisa sobre crucificação sabe que, no mínimo, uma pessoa mais fraca que tivesse,
ele levaria 2 dias para morrer. E ali eles ficaram menos de, acho que não deu 5 horas. Porque em 6 horas já entrava a Páscoa. Então foi ordenado que quebrasse a perna deles e tirasse eles da cruz. Mas o irmão está viajando na maionese. O Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nem Jesus foi no paraíso aquele dia. Você vê que quando ele ressuscitou, que Madalena quis abraçar, ele disse: não chega perto, porque eu ainda não subi. Oh Deus, Deus é maravilhoso, veja. Mas agora, veja, eu tenho escritura. Você está entendendo? Veja, a ciência explica, a ciência prova. Veja, porque uma pessoa, para morrer crucificada, ela levava tempo. Por isso, Pilatos disse: mas ele já está morto. Quando José de Arimateia foi lá requerer o corpo de Jesus, mas já está morto? Pois eu vim pegar o corpo dele. Agora, como ele era uma pessoa muito influente, não, pega, leva, pode levar. Está morto? O soldado não está morto, está morto. Foi furado lá, ele lá, e veja. A Bíblia é tremendo demais, irmãos. Amém. Veja. O que saiu do lado de Jesus? Sangue e água. O que acontece? Não é o mesmo que sai no nascimento de uma criança? Sangue e água? Veja. Veja como, irmão, veja. Por isso o batismo é um nascimento para uma nova vida. Veja. Que nem o apóstolo, o Espírito Santo, ele nos ensina que para nós ressuscitarmos com Cristo, nós temos que ser sepultados com Ele no batismo. Então você nunca foi sepultado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você só tomou um banho de rio, um banho de piscina, seja lá onde for que você foi batizado usando esses títulos. Porque a Bíblia diz que é um nome que é sobre todo nome, a qual toda a família no céu e na terra se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não a segunda pessoa, não um dos senhores. Não, a Bíblia nunca falou no plural quando fala em Senhor. Sempre no singular, porque é somente um Deus. Ouves, ó Israel, eu sou o teu único Salvador, e fora de mim não há salvação. Veja bem, irmãos. Não é maravilhoso quando nós estamos, veja. Outra coisa que é muito interessante e é bom que as pessoas saibam. Quando o Sinédrio estava formado para condenar Jesus, veja, o próprio Caifás, ele deu uma profecia. Não, mas a Bíblia diz que somente um homem morrerá por toda a nação. Pois bem, então veja bem, como a Bíblia nos ensina, eu posso te perdoar, você pode me perdoar, mas eu não posso te justificar, e você não pode me justificar. Primeiro eu tenho que ter o teu perdão para depois pedir, ver se Deus me perdoa. Correto? Então veja, se aqueles homens, eles foram justificados, aquele que um recebeu o perdão, pediu clemência a Deus, o Senhor Jesus deu. Veja, então não seria somente um justo que morresse naquele dia, se aquele ladrão morresse. Então morreriam 2 justos, porque Jesus o tinha justificado. Oh, irmão, por isso a Bíblia diz: a letra mata, o Espírito vivifica. Nós temos que orar e pedir para Deus revelação. Senhor, revela-me, abra-me o meu entendimento. Porque quando nós estamos, fora daquilo que os profetas falaram, nem Jesus subiu a glória naquele dia. Não me toque. E Jesus disse para o ladrão, não é verdade? Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer,
Teu nome está lá, meu filho. Veja, Jesus disse que o nosso nome está lá antes da fundação do mundo. Amém. Oh, aleluia. Obrigado, meu Deus. Glórias ao teu santo nome. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro Calvário. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não, vim trazer paz. Não à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Veja, eu pulei aqui os dois, o ponto e a vírgula aqui. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ali começou o grande, veja, saduceus, fariseus e todo tipo, veja, foi um, como dizia a mamãe, foi um bafafá. Não é verdade? Veja. E até hoje, na verdade, veja o que aconteceu com uma ordem pervertida de Deus por um herege, veja, um herege, Constantino Domingues. Veja, ele ordenou pela força, né, processo, confisco e depois a pena de morte. Veja. Tudo por causa, veja bem, de um herege, Constantino Domingues, em 325, que mudou. Veja. Vocês preferem obedecer Jesus ou Pedro e Paulo? Jesus falou Pai, Filho e Espírito Santo, veja. Uma grande, veja bem, irmãos, as pessoas, elas querem uns dignatários, pessoas de boa posição social, econômica, veja. Por isso, eles, mas assim não, como é que ele disse que veio do céu, mas não está lá? A mãe dele lá, os irmãos dele tudo lá, como é que... Mas quem é esse perrapado aí? Não era assim? Eles não desmereciam Jesus a cada passo. És tu, nascido em pecado, e vens querer ensinar a nós? Quem é tu, rapaz? Tu venha. Vem querer ensinar um PhD em teologia? Um doutor em teologia? Pois é, eu não ensino a ninguém. Agora, a virtude, o Santo Consolador ensina. Amém. Ele pode todas as coisas. Amém. Glórias a Deus pela misericórdia de Deus. Amém. Glórias a Deus por tudo, porque Deus, Ele é bom. Vamos apurar para nós acabar aqui a escritura, veja. Ficamos de pé em nome do Senhor. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, ó Deus, que manjar, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é santo. Glorificado seja o teu santo, santo e bendito nome, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abençoe um ao outro e até terça-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe.